Memphis renova por 2 anos com o Corinthians e para mim isso é muito ruim. Sejam bem-vindos ao Clima do Mercado, quadro que eu analiso o mercado de transferência de cada equipe da Série A. Agora, no meio do ano, a gente vai fazer reforços pontuais. E aqui no YouTube terá uma discussão mais aprofundada. Lá nas outras redes, algo mais direto. Para mim, o Memphis ter renovado com o Corinthians é ruim para o clube. É um jogador muito caro, com uma idade já elevada. O Memphis vai render por 2 anos? Como vai ser o desempenho do Memphis não tendo a Copa do Mundo agora? Ele vai mirar Euro com a Holanda? É preocupante para o torcedor do Corinthians. Eu não renovaria com ele. Contei com ele no elenco do Corinthians porque já foi feito o contrato. Para esse vídeo, a gente tem que lembrar que o Corinthians tem 4 transfers ban. Mas a gente vai ignorar isso. A gente vai focar em vender jogadores para conseguir pagar as dívidas, é claro, trazer oportunidades de mercado. E aqui é um mundo hipotético também. Então, pensando nisso, a gente organizou aqui um quadrinho de jogadores que podem deixar o Corinthians como venda, as necessidades do elenco de saídas, no caso, né? Uma boa proposta, que é aquele jogador que o ideal é manter, mas pode ser vendido. E empréstimo é jogador que você não vai conseguir vender ou precisa desenvolver, né? O primeiro jogador que eu penso para empréstimo é o Charles. Volante que não consegue desempenhar. Então, eu pensaria no empréstimo do Charles. Na verdade, eu teria uma outra ideia de negócio, mas inicialmente vamos deixar ele como um empréstimo. Outro jogador que tem que ser emprestado é o Donelli, que estava emprestado para os Emirados Árabes Unidos, porém nem viajou. A gente não sabe nem onde que ele está. Isso é muito ruim para o clube, mas acredito que ele tem que ser emprestado novamente. É um goleiro jovem ainda que não tem muito espaço no timão. E com isso, a gente acaba vendo ele perder seu potencial, porque o Donelli tinha um grande potencial e eu acredito nesse potencial dele ainda. Então, um empréstimo ou para um mercado alternativo ou para uma equipe da Série B pode ser um bom futuro para Donelli. Outro jogador que eu tentaria um empréstimo era o Hugo, lateral esquerdo. Foi bem no Goiás, mas no Corinthians até hoje não desempenhou bem. Então, esse ponto é crucial. Ele não desempenhou no Corinthians. Um jogador que tem que ser vendido ou emprestado é Pedro Raul. O Pedro Raul não consegue jogar no Corinthians, não conseguiu jogar. No Vasco foi emprestado, foi vendido para o México, aí lá fez seus golzinhos, veio para o Corinthians, não conseguiu jogar, foi emprestado para o Ceará, foi bem ano passado, voltou para o Corinthians e não consegue jogar. O Inter tem interesse? Vamos mandar ele para o Sul. Eu acho que dá até para vender, mas o empréstimo é bem quisto pelo Pedro Raul também. Outro jogador que eu venderia, aí agora é uma discussão. Eu venderia Breno Bidon. Para mim, até o próprio Diniz falou que ele não conta com a saída de André e Bidon. Mas isso nas entrelinhas deixa que um dos dois jogadores vai sair. E entre o André e o Bidon é mais bola. Só que o Bidon precisaria da função do Garro para ser titular, como um camisa 10, para conseguir jogar e ficar mais caro para o Corinthians fazer dinheiro. O Bidon, acredito que o Corinthians consiga vender entre 20 a 25 milhões. 25 dá para pegar no Bidon. E o Bidon tem mercado na Europa. O Bidon, se continuar jogando aberto na esquerda, não vai conseguir jogar e vai perder valor. Aí ele vai acabar ficando no Corinthians mais anos. Mas pensando na dívida do clube, tá na hora de vender o Bidon. O André pode ser essa venda? Pode. Só que o André tem mais características de futebol europeu. Que eu acho que se você desenvolver o André um pouco mais, pode se tornar uma grande venda maior ainda. Tipo, 30 milhões de euros. Mas entre Bidon e André dá para vender qualquer um dos dois.
eu venderia o Bidon porque o Bidon está sendo mal utilizado e pode perder valor. Mas dá para entender. O Guinegão, ano passado jogou bem, esse ano não teve tantas oportunidades, quando teve não desempenhou. Eu venderia se tivesse uma boa proposta. O que seria uma boa proposta? 10 milhões. 10 milhões de euros. Eu acho que dá para vender. E para fechar, eu venderia Yuri Alberto. Outro jogador de 20 a 25 milhões de euros. Por quê? O Yuri já falou que queria sair. E aí, com duas vendas de 25 milhões, mais uma possível do Guinegão, eu faço 50 milhões de euros. Eu consigo abater os transfer ban, abater parte da dívida e ainda reforçar meu elenco. Por isso que eu faria essas movimentações no mercado com o momento. Aí a gente tem como time do Corinthians esse que está na tela, com Hugo, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu, uma boa linha defensiva, Ranieri, André, Garro, Caio César, que foi um achado, Zacaria Labiade, ou Lingard, ou Vitinho, e Memphis, eu colocaria como camisa 9. Eu, no mundo ideal, eu manteria o Yuri Alberto e não teria renovado com o Memphis, porque eu acho muito caro para as condições do Corinthians. Aí ia liberar o espaço para o Yuri. Porque eu acho que não consegue juntar todo mundo no esquema do Diniz. Eu tenho para mim. E não dá para você ter Yuri no banco ou Memphis no banco. E o Memphis eu acho que pode ser um camisa 9. Já jogou muito assim, então pode acontecer. Aí a gente vai. Quais posições o Corinthians precisa de reforço? Eu penso num zagueiro. Eu acho que um zagueiro poderia elevar o nível da zaga. O Tchoka não teve espaço, mas o Ramalho não está muito bem. Um volante, posição do Ranieri, do Alan ali, porque o Corinthians tem uma boa dupla. Eu gosto de Ranieri e André, mas os reservas não mantêm o mesmo nível. E um ponta o Corinthians precisa. O ponto, inclusive, já sondou o Wesley, mas aparentemente não vai vir. Então, eu tentaria para a defesa Juan Jesus. O jogador que tem carreira no futebol europeu, 35 anos, é uma idade. Aí é um contrato de produtividade. Jogou, ganhou. O Jesus, ele é brasileiro, fez carreira na Itália. Jogou na Inter, no Napoli, na Roma. Então, traz essa experiência. É um zagueiro canhoto para jogar junto com o Gustavo Henrique ou ser um reserva. Então, pode elevar o nível da zaga. Um pouquinho mais para frente, aí pensando em volante, o Biel é um destaque na Série B. E aí é uma aposta de mercado. Mas eu trocaria com o Charles. Trocaria um jogador que não tá bem por uma aposta. Tá bem na Série B, pode ser que dê certo. Danielzinho, quando chegou no Mirassol, era uma aposta. E deu certo, tá no São Paulo. É mapear o mercado. A ideia é essa. É uma oportunidade de mercado. Pensando ainda como oportunidade de mercado, tem outras opções. Mas eu ficaria entre o Biel ou um cara que aí é bom, aí eu gosto. Vini Souza, da base do Flamengo, fez parte de 2019, foi para a Europa, já jogou na Espanha, na Inglaterra, tá na Alemanha, foi rebaixado com Wolfsburg. Um volante pitbull. Tem potencial de seleção brasileira e você pode convencer ele a voltar para o Brasil. Não é um jogador caro, 5 milhões, e aí você propõe seleção na mesa, filho. Dá pra conseguir trazer o jogador. É um jogador de muito potencial. Passando um pouquinho mais para frente, como um ponta, Melk é o nome. Outra oportunidade de mercado. Melk tem 20 anos, é o principal jogador do CH na Série B. É uma aposta, Mas ele tem características necessárias para jogar, para um ponta meia jogar com o Diniz. Gosto do nome. E é um jogador barato. 1 milhão é muito pouco. Dá para apostar, eu acho. Acredito que dá para apostar sim em Melk. Aí, se você quer uma aposta verdadeira de mercado, Poveda.
Ex-Sander, Leeds, fez carreira na Inglaterra. Colombiano, pode chegar, tá livre no mercado. Mas essa é uma aposta nível Zaccaria Gabiati. Aí, se você quer fazer uma aposta dessa, eu não sei. Que é um nome certo para assumir a ponta esquerda? Por 4 milhões você traz Vinicinho. Destaque do Bragantino. Tem 9 jogos no Brasileirão. Pode ser uma boa oportunidade no mercado. É o nome que, para mim, seria o ponto esquerda. É o meu ponto esquerda favorito para o Corinthians. Uma oportunidade de mercado. Aí, para substituir o Yuri Alberto, um atacante de velocidade, David Washington, 21 anos, empresta ele do Chelsea. Ele não consegue jogar na Inglaterra. Chegamos à conclusão. Ele já voltou pro Santos e não jogou. Beleza. Traz e bota na mão do Diniz. Vai jogar bola. Vai por mim. Vai jogar bola. Entrega as características necessárias. Mas se você quer um jogador mais experiente, Crisan é o nome. Já é conhecido do Diniz na época do Atlético Paranaense, 30 anos, artilheiro na China. Quando veio o Roger Guedes, o Crisan era o artilheiro, era o melhor jogador da equipe na China quando tinha os dois no mesmo time. E o Roger Guedes foi bem com a camisa do Corinthians. O Crisan pode chegar, é uma apostinha de mercado, mas jogador barato que vai entregar gol. Fundamental para o Corinthians. Com isso, meu time final do Corinthians ficaria com Hugo no gol, Mateuzinho, eu deslocaria o Gustavo Henrique para a direita, Juan Jesus, Matheus Bidu, Vini Souza, absurdo primeiro volante, André Garro, Caio César, Memphis e Vinicinho. Acredito que esse time conseguiria subir a colocação do Corinthians no Brasileirão. É uma grande equipe. E um detalhe, a gente lucrou 50 milhões para cima e gastou apenas 10 milhões de euros. Eu acho que é uma movimentação. Óbvio, a gente deixou um time um pouco mais velho. Mas é um bom mercado para o Corinthians fazer se recuperar. Está na hora do torcedor entender que precisa se reestruturar para conseguir colher frutos no futuro. Transfer ban vai continuar acontecendo, vem o fair play financeiro que pode afetar a equipe. Então, está na hora de se vender jogadores e pôr o pezinho no chão na hora das contratações. Mas e aí, qual é a próxima equipe do Clima no Mercado? Tô de olho nos comentários que eu vou responder todos para a maior interação dessa comunidade. Então não se esquece de se inscrever, deixar o seu like. E se chegou até aqui, comenta dinizismo.